Olá, pessoas! Vamos lá para a segunda parte do vídeo Corpo, Dança do Ventre e as minhas pelancas. No primeiro vídeo eu contei um pouquinho para vocês de como começou, né, esse trauma, como começou essa... como é que fala? Eu nem sei dizer o que é, gente. Esse ranço, né? Com pelanquinha, com gordurinha, com não sei o quê. Como que eu comecei. Então, se você não assistiu e tiver curiosidade de saber um pouco dessa história da minha adolescência, vê o vídeo anterior. E agora eu queria contar para vocês a questão da dança comigo, como foi, né? O quanto esse preconceito que eu sofri e que foi enraizado em mim, porque aí o que acontece? A gente sofre esse preconceito e aí a gente acaba olhando para o outro com esse preconceito, né? Fica na nossa, impregnado assim na gente, isso é uma nhaca, né? Que fica impregnado e aí a gente acaba assim, como a gente, né? Sofre muito para se manter dentro de um padrão e sofre muito para eliminar a barriga, para eliminar a gordurinha, seja ela onde for, aí a gente olha para o outro também com esse olhar, né? Isso é horrível, gente, isso é muito ruim, né? E a proposta minha de fazer esses vídeos é desabafar um pouco, sim, nesse sentido. E também, né, colocar para vocês, né, que vocês não estão sozinhos, porque eu tenho certeza que tem muita, mas muita gente na mesma situação, que passou pelas situações semelhantes à minha. E aí que eu sempre curti dançar, sempre. A dança para mim, desde muito criança, fez parte da minha vida, seja nos grupos folclóricos, seja por um amor que eu tinha. Eu olhava aqueles... passava na TV Cultura, geralmente, os balés, né? Eu ficava assistindo aquilo quando criança e ficava imitando. Adorava Madonna, por quê? Por causa da dança, porque eu gostava de ficar fazendo as coreografias. Então, assim, eu sempre curti muito dançar. E aí vem a questão dança e corpo, né? E a dança do ventre sempre foi uma paixão, né? Sempre foi aquilo, assim, que me marcou muito. E aí eu olhava as bailarinas na época, né? Eu via algumas bailarinas, não tinha a demanda que tem hoje, mas as que eu via, né? As que eu assistia em shows, assim, eram sempre magrinhas, com aqueles corpão, né? Cabelão, lindas. E aí eu olhava e falava assim, nossa, eu nunca vou, né? Não é pra mim, porque eu não tenho esse corpo, eu não tenho esse biotipo. E aí era uma guerra, porque eu queria muito, aí eu queria emagrecer para poder fazer. Então só quando eu emagrecesse que eu ia poder fazer, sabe isso? Eu só vou poder fazer dança do ventre, que eu amo muito, quando eu emagrecer. Gente, que horror, né? Que horror. Aí o que aconteceu? A minha prima, uma prima maravilhosa, a Mary, que já faleceu, me levou para fazer aula de dança do ventre, porque ela sabia que eu gostava muito. Me levou para fazer a aula de dança do ventre com a professora Cláudia Parolin e eu me encantei. Eu tenho na minha memória até hoje aquela cena, né? Como contei para vocês, né, no vídeo passado, eu tinha a questão do seio grande, da barriga, né, das gordurinhas e tal. E eu não era gorda, gente, deixa eu refrisar isso, assim, tipo, não era gorda, não sou, não me acho gorda, mas eu me acho, sabe? Isso que é muito doente, gente, porque apesar da gente não ser gordo, a gente se acha gordo porque não tá naquele padrão que foi determinado. Isso é muito doente, é muito doente. E eu não era, né? Eu era ok, né? Não era magrela, nunca fui magrela, só quando eu era criança mesmo, com uns 11, 10 anos eu era magrela. Mas depois da adolescência, nunca fui magrela, não tenho esse biotipo, gente, eu tenho ossos largos, eu sou uma pessoa que pega músculo muito fácil, né? Eu tenho um corpo mais troncudinho, assim, né? Fala, meu brinco que é mais espartano. Eu devo ter uma genética espartana. Enfim. E
E aí, assim, né, cheguei lá para fazer aula de dança do ventre com uma leg, uma camiseta, porque eu só usava camiseta desse tamanho, gente. Eu não usava blusa assim ajustada, porque eu morria de vergonha dos meus peitos, morria de vergonha do meu corpo, então eu só usava... Olha, se tivesse burca eu usaria, porque, gente, era o que eu mais usava. Eu usava umas roupas largas, brinquinhos assim, pequenininhos, né? Hoje eu já uso brincão e tal. E o cabelo, rabinho de cavalo. Eu usava assim, rabinho de cavalo. Isso quando eu não cortava o cabelo curto. E maquiagem nada, no máximo um batom, né? Não usava acessório, até hoje eu sou mais clean mesmo, eu não gosto porque me incomoda. Mas enfim, mas eu era muito assim, molequinho, sabe? E aí eu cheguei pra fazer a aula de dança com a Cláudia e ela estava sentada lá na sala linda que ela tinha, com um top, assim, com um sutiã de dança, com os peitos deste tamanho. E assim, a barriguinha de fora, com uma saia e uns lenços, e uma barriguinha que não era tanquinho, não, tava longe de ser uma barriga do padrão estético, a Clau sempre foi mais cheinha. E eu simplesmente me encantei com aquela cena de feminilidade aflorada, pura, linda. Para mim era a deusa mãe terra ali. E ela se portava como uma deusa, sabe? Gente, eu acho que aquilo me encantou mais do que tudo na vida. Mais do que tudo. E aí eu fui, fiz a aula, amei. E aí eu com aquele camisetão, né? Aí ela veio, não, gente, aí ela veio em mim e levantou a minha blusa pra ver o meu movimento de quadril. Eu gelei, gente. Eu gelei, eu falei, ela não fez isso. Ai, a minha barriga enorme. Ela mostrou a minha barriga, sabe assim, gente? E aquilo me encantou, aquilo me mostrou outras possibilidades. E eu saí assim encantada, saí assim muito feliz, assim, eu saí perplexa daquele momento, daquela aula, que parecia que eu tinha ido para um outro mundo, né, que não era aquele mundo de padrão, de revista, de modelo, enfim, que eu tinha ido para um mundo de possibilidades que para mim não existia, gente, não existia. E aí eu fui numa feirinha hippie, comprei uma saia indiana e na aula seguinte fui com a saia indiana e com uma blusinha mais assim ajustada, mas eu demorei muito para pôr a barriga de fora. E isso foi um dos maiores empecilhos que eu tive para me profissionalizar mesmo na dança do ventre, porque eu dava aula, desde 98 eu dou aula, eu dançava, mas eu sempre tive outra profissão paralelamente, sou administradora de empresa, trabalhava com auditoria, com finanças e tudo mais. E eu resistia muito, a dança me chamava, eu ficava trabalhando o ano inteiro para as férias, para vir às férias e eu poder dançar nas férias. Olha que louco, né? Olha que loucura isso. E aí eu nunca encarava a dança do ventre como uma profissão, porque eu falava, eu nunca vou poder dançar, eu não posso pôr a minha barriga para fora num palco. Como é que eu vou dançar com esse corpo, que não é um corpo padrão, sabe? Vinha muito isso na minha cabeça. E eu demorei muitos anos, mas muitos anos, pra falar, não, a dança é o que eu quero e eu vou dançar e eu posso dançar mesmo com não sendo o padrão Gisele Bündchen ou das bailarinas que eu via, né, em alguns estabelecimentos aí e festivais, né, que eu não tinha aquele corpão, né, que eu não tinha aquele biotipo. E aí eu demorei bastante, mas muito assim, sabe? Para poder me desvencilhar desse preconceito mesmo, né? Então, gente, eu fui começar a dançar mesmo em 2000, peraí que agora eu já tô meio perdida, assim, né? Não, 2008, que eu falei, não, eu vou ser uma profissional de dança, apesar de já dançar desde 95, né? Dança do ventre, tá, gente?
Então, em 2008 que eu falei, não, eu vou encarar essa dança como profissão porque é o que eu amo e é o que eu vou fazer só isso da vida, né? E desde 2008 eu vivo só e única e exclusivamente da dança. Só que mesmo assim, essa questão do corpo me perseguiu. E aí, eu vou contar essa parte da minha história no próximo vídeo, como que foi a minha profissionalização na dança do ventre e a minha relação com o corpo. Então, se vocês tiverem comentários, se vocês quiserem colocar aí a experiência de vocês como aluna, como professora, como que foi a questão do corpo e a dança para vocês. E se vocês quiserem complementar, enfim, coloquem aí nos comentários, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que falar. Não pode morrer. É um assunto que a gente tem que pôr para fora. Tem que falar, tem que trocar figurinha. Sabe por quê? Porque isso precisa acabar. Pro nosso bem, pro bem dos nossos filhos, das nossas filhas e pro bem do mundo, né, gente? Né? Pro bem do mundo, a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Beijo, até mais.